Olá, hoje estamos aqui reunidos para falarmos a respeito das aplicações empregadas pela genética mendeliana. Bom, como já vimos no nosso último encontro, a genética mendeliana é entendida como sendo uma parte da genética responsável por entender os fenômenos relacionados à herdabilidade, né, ao qual as características são passadas dos ascendentes para os descendentes por meio, principalmente, né, para a definição, ela é dada principalmente para indivíduos com reprodução sexuada. Curiosamente, as aplicações, elas são empregadas nas mais diferentes áreas, tanto animal quanto vegetal, e hoje faremos uma abordagem, né, demonstrando as principais técnicas utilizadas para uma tentativa de prever a descendência subsequente àquela que vão ser apresentadas via cruzamento, né? Então, Mendel, em seus achados, né, por meio do seu trabalho, ele estabeleceu as suas duas leis. A primeira delas seria a lei da segregação, conhecida também como lei do monohibridismo, que afirma que cada característica ela seria definida por um par de fatores ou de elementos hereditários, que hoje sabemos que esse par de fatores são os alelos de um gene, né? E que, por sua vez, esses fatores, eles segregavam, eles separavam na gametogênese, indo um fator para cada gameta. Isso já foi bastante discutido, até mesmo porque o enunciado dessa primeira lei, ele reside sobre os fenômenos que acontecem na meiose, quando o Mendel afirma que na gametogênese, para organismos, né, que utilizam essa estratégia para se reproduzirem, há necessidade da formação de gametas. E, curiosamente, ele diz que os fatores se separam, né? E esses fatores que ele estava se referindo são os fenômenos que ocorrem junto à anáfase 1. E quando ele diz que indo um para cada gameta, né, você tem a separação das cromátides irmãs que promovem essa separação, né, que ocorre na anáfase 2, para que aí sim se complete aquilo que o enunciado foi proposto pelo Mendel, conforme foi proposto pelo Mendel. Já a segunda lei, ela diz que características distintas, quando elas são consideradas, podemos perceber que as mesmas segregam independentemente umas das outras, formando todas as combinações possíveis. E isso, né, a gente vai fazer a aplicabilidade dessas teorias aqui nos exemplos apontados no encontro de hoje. Para chegar às deduções, nós falamos principalmente a respeito de três estratégias. Na verdade, a quarta estratégia, né? Eu vou explicar o porquê. A primeira delas é o quadro de Punnett, que é o que a gente usa mais frequentemente. O segundo são os métodos das linhas cruzadas. E o último é o método de probabilidade, ou também, né, o método probabilístico. Após esse método, eu também vou falar a respeito de um teste, de uma análise de hipótese denominada de teste do Q quadrado, tá? Isso daí já mais lá para o final do nosso encontro de hoje. O método do quadro de Punnett. Esse é o método mais clássico de todos os apresentados aqui, onde, para que melhor compreendamos, precisamos entender o enunciado dessa questão, né? Dado um cruzamento onde tem dois heterozigotos sendo cruzados, se pede quais as proporções genotípicas e fenotípicas para cada uma das combinações possíveis. Bom, para determinar as proporções genotípicas, as informações contidas aqui, que tratam-se de indivíduos heterozigotos, são suficientes. Mas para definir as proporções fenotípicas, precisamos ter em mente que as plantas que tiverem seus genótipos constituídos como homozigoto dominante ou heterozigoto, ambas terão fenótipo da cor púrpura. Todavia, aqueles indivíduos que tiverem o seu genótipo homozigoto recessivo, eles terão, por sua vez, o fenótipo de flores brancas. Daí, o que nós percebemos? Um indivíduo que apresenta aqui no cruzamento Bzão, Bzinho, ele vai formar gametas, 50% deles Bzão, 50% Bzinho. Já o segundo indivíduo, também heterozigoto, aqui representado, nós também temos 50% Bzão, 50% Bzinho.
Quando nós efetuamos a fertilização, se nós unirmos esse gameta com esse, ambos apresentam alelos dominantes. Logo, darão origem ao indivíduo homozigoto dominante. Se nós imaginarmos que a fecundação agora, esse alelo dominante se uniu com o recessivo, formou uma planta heterozigota. No outro extremo, esse alelo aqui, que é dominante, se uniu com o alelo recessivo do outro gameta, formando um indivíduo heterozigoto, né? O primeiro deles, como a gente viu anteriormente, o homozigoto dominante, ele ocupa um quarto uma das 4 possibilidades encontradas, ou 25%. O heterozigoto são 2 das 4 possibilidades, que equivale a 50%. E o homozigoto recessivo, né, também temos aqui, né, por meio da união dos 2 gametas recessivos, dando, por sua vez, o resultado de uma fecundação onde se obtém um indivíduo homozigoto recessivo, que é o equivalente a 25%. Se fizermos as proporções fenotípicas, né, nós temos aqui representado 3 dos 4 indivíduos, né, ou seja, 75% deles com flores púrpuras e apenas um quarto com flor branca. Óbvio que é preciso que entendamos que os resultados alcançados, eles nem sempre serão esses. O que vai determinar é exatamente os indivíduos que estão envolvidos neste fenômeno. Então, o genótipo destes indivíduos é que determinarão a sua descendência. Isso pode ser observado quando a gente utiliza um indivíduo heterozigoto, porque no exemplo anterior foram cruzamentos entre 2 heterozigotos. Neste daqui eu estou cruzando um indivíduo heterozigoto com outro homozigoto recessivo. Curiosamente, o heterozigoto ele apresenta uma pelagem denominada de DEM, né, que é essa cor cinza, né, azulado. Enquanto que o outro, o homozigoto recessivo, ele apresenta uma faixa branca no peito, né, e o restante da pelagem é preta. Ele é denominado de Sayre, ou não preto prateado, né, ou não prateado preto, que é o caso desse daqui. Daí, se unirmos esse gameta do DEM com qualquer um dos dois daqui, do Sayre, nós teremos indivíduos que são semelhantes ao Sayre. Todavia, se unirmos o gameta dominante, né, com o alelo dominante, com ambos, ou com um deles, né, nós teremos um genótipo, né, heterozigoto para ambos. E um fenótipo que é o equivalente ao DEM. Né? Então, ao contrário do que tínhamos observado no exemplo anterior, nós temos aqui 2 dos 4 indivíduos do tipo Sayre, 2 dos 4 indivíduos do tipo DEM. Semelhantemente, isso é as proporções fenotípicas. Semelhantemente, as proporções genotípicas são 2 homozigotos recessivos e 2 heterozigotos. Tomemos como base agora não mais a utilização de apenas um gene, mas sim vamos usar agora 2 genes. Eu tenho um cruzamento, como exemplo, onde a gente emprega por meio do quadro de Punnett, né, um indivíduo duplo homozigoto dominante cruzado com um indivíduo duplo homozigoto recessivo. E faço as mesmas perguntas. Quais seriam suas proporções genotípicas e fenotípicas? Para definirmos as proporções fenotípicas, é preciso lembrarmos que o alelo dominante para o gene V leva o indivíduo à determinação de cores de sementes amarelas, enquanto que o alelo Vzinho, quando em homozigose, formam-se sementes verdes. Semelhantemente, o alelo dominante Rzão formam sementes lisas, enquanto que o recessivo Rzinho sementes rugosas. Só para recapitular, né, nós temos aqui um indivíduo com sementes amarelas e lisas, que é o primeiro duplo homozigoto dominante, né? A gente pode formar gametas Vzão Rzão, Vzão Rzão, Vzão Rzão ou Vzão Rzão. Em suma, nós temos que esse indivíduo duplo homozigoto dominante só forma um tipo de gameta, Vzão Rzão. Enquanto que o duplo homozigoto recessivo, seguindo a mesma lógica, ele só forma gametas Vzinho, Rzinho, tá? Se nós montarmos um quadro de Punnett, onde nós
teremos o indivíduo duplo homozigoto dominante em um extremo, o duplo homozigoto recessivo em outro. Conforme apontamos aqui no exemplo, nós temos indivíduos que vão formar gameta, esse indivíduo forma gametas Vzão Rzão exclusivamente, enquanto esse só forma gametas Vzinho Rzinho. Ao realizar o cruzamento, então nós temos Vzão com Vzinho, Rzão Rzinho. Lembrando, tá? Não esqueçam daquela regrinha de ouro. Primeiro os Vs, depois os Rs. Primeira regra, respeite a ordem dos genes. Segunda regra, respeite a dominância. E a gente vai entender melhor logo a seguir. Daí, após estabelecidos os gametas dos cruzamentos, nós vamos efetuá-los, né, onde observamos que todos os descendentes são do tipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho em seu genótipo, enquanto que o fenótipo, o Vzão, ele define a cor amarela, enquanto que o Rzão, a textura lisa, semelhante a um dos seus pais, né? Esse daqui, né? Semelhante ao fenótipo. Se pegarmos esse mesmo indivíduo e utilizarmos por autofecundação, nós também podemos observar um novo quadro de Punnett estabelecendo as novas frequências genotípicas e fenotípicas observadas. Daí nós temos aqui esse indivíduo, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que é a geração F1. Ele pode formar gametas Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Conforme a gente já falou, né, produz 4 tipos de gametas, né? Não é apenas, mas produz 4 tipos de gametas, onde a gente pode observar aqui a composição do duplo heterozigoto e os seus respectivos gametas, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Se a gente pegar aqui esse indivíduo e cruzar com, ou autofecundar, que é ele com ele mesmo, também teremos as mesmas possibilidades gaméticas. De modo que, quando realizado o cruzamento, né, nós teremos um deles com o genótipo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, 2 com o genótipo Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, mais 2, perdão, com o genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, e 4 com o genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Da mesma maneira, teremos 1 com Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, 2 com Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, 1 com Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão, 2 com Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, e o último deles, o Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, que, por curiosidade, né, 9 destes formarão sementes amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas, e apenas um deles formará semente verde rugoso, que era aquela condição que havia desaparecido em momento anterior. Sim, a Maria Eduarda perguntou se poderíamos usar outras letras além de V e R. Sim, Maria Eduarda, cada exemplo dado, né, se uma questão, você pode usar de maneira, né, de acordo com sua vontade, qualquer letra, né? Depende do tipo, a não ser que o enunciado já venha dizendo, olha, esse é V, esse é R, né? Aí você tem que respeitar o enunciado para facilitar a sua compreensão. Certo. E, professor, a gente vê em prova de vestibular de concurso que geralmente o recessivo, eles estão muito associados, assim, dependendo do enunciado, né? A questão de doença, ou então algo raro. É por conta dessa porcentagem que, a maioria das vezes, eles, tipo, esse exemplo aí, ele é 1 para 16. É por conta disso, eu não entendo bem. Porque ele é meio Não, que veja difícil só, de acontecer. ele é neste tipo de cruzamento, ele é o menos representativo. Mas não necessariamente quer dizer que um alelo que leve, que condicione a uma doença, ele seja exclusivamente recessivo. Não. Existem alguns casos que vamos ver na parte de extensões do mendelismo, que tem algumas doenças que manifestam-se quando o indivíduo ele tem o alelo dominante, certo? Não existe relação direta para que seja exclusivamente recessivo
como o alelo causador de doenças. Beleza, então sigamos adiante. Como a gente já havia mencionado no quadro anterior, né, nós temos aqui o quadro de Punnett, onde foram formadas 9 sementes amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e somente uma verde rugosa em F2. Quais as limitações do emprego do método de Punnett? Bom, a gente tem como limitação principalmente o número de genes envolvidos. Porque se nós utilizássemos 4 genes, por exemplo, a confusão seria bem grande. Só para vocês terem ideia, nós temos um exemplo aqui com 4 genes. O quadro de Punnett, com um gene, que foi o caso dos cães, que foi o caso das flores púrpuras e vermelhas, a gente tinha 4 células neste quadro. Quando a gente passou para 2 genes, o número de células aumentou para 16. E como é que a gente sabe quantas células um quadro desse vai ter? É só usar uma fórmula onde você emprega 4 elevado a n, e esse n seria o número de genes. Quer ver se bate? Então, 4, quando você está trabalhando com um gene, 4 elevado a 1. 4, ou seja, você usa 4 células. Se você trabalha com 2 genes, que foi esse exemplo, esse último que a gente usou, então 4 elevado ao quadrado, né? 4 elevado a 2 é igual a 16, que são 16 células. Se por acaso resolvêssemos trabalhar com 4 genes, nós teríamos 4 elevado à quarta potência. Isso quer dizer que é 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256. Se quiséssemos botar mais um gene, vezes 5, precisaríamos fazer um quadro de Punnett com 1024 células. Isso não quer dizer que seria impossível de se resolver. Só que nós não buscamos utilizar técnicas que deem mais trabalho. Muito pelo contrário, vamos usar estratégias que facilitem a nossa vida, né? Então, o quadro de Punnett, dizemos que ele apresenta uma determinada limitação na sua aplicabilidade. É recomendado apenas para 1 ou 2 genes. O próximo método é o método de linhas cruzadas, ou também chamado diagrama em linhas ramificadas. Vamos exemplificar aqui para ficar mais fácil de se compreender. Aqui eu trago um exemplo. Dado um cruzamento onde eu tenho... Gente, olha isso daqui. Esse indivíduo não é heterozigoto. Ele é um triplo heterozigoto. Por quê? Porque aqui é heterozigoto para o gene D, para o gene G e para o gene W. Então, se eu faço um cruzamento com um indivíduo com o mesmo fenótipo, ou perdão, neste caso aqui não é fenótipo, é genótipo, a gente precisa fazer algumas ressalvas, né? Que a gente precisa definir, que a questão, o enunciado ele pede o fenótipo. Então, a gente precisa saber qual é a função de D, qual é a função de G e qual é a função de W. Daí, nós temos aqui elencado no enunciado da questão, onde os indivíduos que apresentam pelo menos um de seus alelos dominantes, para o D, eles têm um fenótipo de plantas altas, enquanto que o homozigoto recessivo, plantas baixas. Para o gene G, os indivíduos que apresentam um alelo dominante, pelo menos, formam sementes amarelas, enquanto que os 2 recessivos formam sementes verdes. Já para o gene W, o indivíduo que apresenta um de seus alelos, pelo menos um de seus alelos dominantes, forma sementes lisas, enquanto que os 2 recessivos, né, o homozigoto recessivo, ele forma sementes rugosas. Daí, para resolver essa questão, a gente precisa trabalhar individualmente cada um desses genes em cada um dos indivíduos envolvidos no cruzamento. O primeiro deles, a gente vai trabalhar com o genótipo do D. Então, a gente tem aqui Dzão, Dzinho. E o outro, também o genótipo é Dzão, Dzinho. Nós sabemos que Dzão, Dzinho forma 2 tipos de gametas, ou Dzão ou Dzinho. O segundo parental também só forma Dzão ou Dzinho. Quando nós pegamos esse gameta e unimos com esse, temos o indivíduo Dzão, Dzão. Quando pegamos esse primeiro e unimos com o segundo, temos Dzão, Dzinho. Se nós pegamos o D recessivo
e cruzamos e encontramos um gameta D dominante, ele formaria, aí você dizia Dzinho, Dzão, né? Mas vamos respeitar a dominância. Primeiro vem o gene, o alelo dominante. Então, Dzão, Dzinho, e por último, uniríamos os dois recessivos, Dzinho, Dzinho. Percebam que este é o homozigoto dominante, estes dois são heterozigotos, e o último, homozigoto recessivo. Né? Então, temos um quarto de Dzão, Dzão, 2/4 de Dzão, Dzinho e 1/4 de Dzinho, Dzinho. Mas se a gente verificar o fenótipo, pelo que a gente havia comentado, esses três indivíduos apresentam, ou seja, 3 dos 4, 3/4, são plantas altas, enquanto que este último, 1/4, de plantas baixas, que é o que a gente observa aqui. As proporções genotípicas é de 1 para 2 para 1. Ou seja, 1 dos 4 era Dzão, Dzão, 2 dos 4, Dzão, Dzinho, e o último, 1 dos 4, era Dzinho, Dzinho. Né? Já as proporções fenotípicas, esses 3 dos 4 são plantas altas e 1 dos 4 são plantas baixas. Né? Daí a gente fez para o gene D, mas nós necessitamos aplicar essa mesma ideia, o mesmo princípio, para os outros dois genes, o G e o W, que é isso que vamos fazer agora. Então, isolando o gene G, nós temos o genótipo do primeiro indivíduo, é Gzão, Gzinho, enquanto que o do segundo também. O raciocínio é o mesmo, temos aqui formação de Gzão ou de Gzinho, também aqui, e unimos esse com esse, formando Gzão, Gzão. Esse com esse, Gzão, Gzinho, esse com esse, Gzão, Gzinho, e os dois últimos, Gzinho, Gzinho. Aqui estão as proporções genotípicas e aqui estão as proporções fenotípicas, onde esses três formarão sementes amarelas, enquanto que este último formará sementes verdes. Agora, para o gene W, nós temos Wzão, Wzão para o primeiro genótipo e o Wzão, Wzão para o segundo. O princípio é o mesmo, né? Nós teremos aqui 50% Wzão, 50% Wzinho. Neste outro, 50% Wzão e 50% Wzinho, tá? Perdão, gente, que a seta ficou mais deslocada. Então, essa seta é para cá, essa seta é para cá. Daí, ao realizar a fecundação, esse gameta se unindo com esse, forma o genótipo Wzão, Wzão, esse com o segundo Wzão, Wzinho, esse segundo com o primeiro, né, da Wzão, Wzinho, e estes dois recessivos unindo-se, formam o Wzinho, Wzinho. Tá? Mais uma vez, esses três primeiros formarão sementes com a textura lisa, enquanto que este último formará sementes com a textura rugosa. O método das linhas cruzadas, você precisa montar o diagrama da seguinte maneira. Você precisa evidenciar cada uma das características. Então, primeiro é com relação à altura, depois com relação à cor e, por último, com relação à rugosidade ou não de superfície da semente, na textura da semente. Daí, nós temos as plantas. De acordo com a altura, elas podem ser classificadas como altas e baixas. De acordo com a cor, elas são classificadas como amarela ou verde, né? E de acordo com a textura da semente, elas podem ser lisas ou rugosas. Daí, se eu quero saber qual é a proporção de sementes altas, amarelas e lisas, o que eu devo fazer é ver a proporção independente e multiplicar. Como assim? As altas são quantas? Eu quero saber das altas, amarelas, lisas. Altas são 3/4. Amarela, 3/4. E lisas, 3/4. Desse modo, eu vou aplicar a seguinte regra. 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4. Em multiplicação, você multiplica os numeradores um pelo outro e depois você multiplica os denominadores um pelo outro. Daí nós temos 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Tá? Então, nós temos 27 por 64 avos de plantas altas, amarelas e lisas. Se eu quero saber altas, amarelas e rugosas, o princípio é o mesmo, só que em vez de utilizar 3/4 vezes 3/4, aqui você vai usar apenas 1/4, que é o que a gente observa aqui. Então, são formados 9 de 64 plantas altas, amarelas e rugosas.
Para calcular altas, verdes e lisas, eu vou fazer 3/4 vezes 1/4 vezes 3/4. E altas, amarelas e rugosas, também eu vou fazer 3/4, 1/4 e 1/4. O princípio é o mesmo para todas, tá? Daí, se vocês quiserem, já tem tudo calculado aqui, conforme vocês podem observar. Ainda exercitando com a mesma linha de raciocínio, né, vamos pegar aqui, baseado na questão anterior, dado o cruzamento, agora um triplo heterozigoto com um triplo homozigoto recessivo, pede-se qual a proporção fenotípica para cada uma das combinações. A ideia é a mesma, né? Isolamos os genes, né, que agora é Dzão, Dzinho, Gzão, Gzinho, Wzão, Wzinho, versus Dzinho, Dzinho, Gzinho, Gzinho, Wzinho, Wzinho. Então, isolamos o heterozigoto com o homozigoto para D, né, obtendo essas frações, né, onde a gente vai ter o indivíduo Dzão, Dzinho, ele só produz gameta Dzão ou Dzinho. Já o Dzinho, Dzinho, o indivíduo homozigoto só produz gametas com alelo recessivo. Se a gente faz o cruzamento, você tem Dzão com Dzinho, Dzão com Dzinho, e depois, usando o segundo gameta, nós temos Dzinho com Dzinho ou Dzinho com Dzinho aqui representado. Veja, as proporções genotípicas mudaram, né? E isso vai repercutir sobre as proporções fenotípicas. Por quê? Porque os parentais, né, que a gente está levando em consideração, também mudaram. Daí nós temos 2 dos 4, que é o 50% heterozigoto, e 2 dos 4 homozigotos recessivos, né? Esses heterozigotos, a presença do alelo dominante condiciona a formação de plantas altas, enquanto aqui a presença de 2 alelos recessivos por indivíduo condiciona a formação de plantas baixas. O princípio é o mesmo para G, como também para W. Daí vamos montar semelhantemente, né, agora só plantas altas, baixas, amarelas e verdes, lisas e rugosas. Agora, o que a gente vai fazer? Multiplicar semelhantemente ao que foi feito, 2/4 vezes 2/4 vezes 2/4. Então, aqui temos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, nós temos 8,64 avos de plantas altas, amarelas e lisas. Professor, eu poderia tirar o mínimo múltiplo comum e o empregar aqui? Pode, né? Se você aqui você pode dividir todo mundo por 8, né? Então 8 dividido por 8 vai ficar 1 e 64 dividido por 8, 8, né? Então você poderia simplificar essa fração e deixar aqui 1/8, não faria a menor diferença. O que é interessante observar é que nesta questão aqui nós temos os valores iguais para todo mundo, né? Partindo para a próxima questão, nós temos aqui, qual é a probabilidade de se obter um gameta Dzinho, Bzinho, Czinho, Dzão, a partir de um indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzão. Então, vamos analisar este indivíduo para saber qual é a chance dele formar esse gameta daqui, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzão. O indivíduo, aí analisando locus a locus. Então, para o locus A, o indivíduo é heterozigoto. Ele tem 50% de chance, que é um meio, de formar azão, e 50% de chance de formar azinho. Para o locus B, também temos 50% e 50%. Para o C, também 50% para cada. Já para D, nós não temos a possibilidade de formar Dzinho, porque o indivíduo é homozigoto dominante nesse locogênico. Então, nós temos aqui uma descendência, a formação de gametas, todos os gametas serão Dzão, ou seja, 100% deles, que equivale a 1. Aí agora, eu quero saber como, né, qual a chance dele formar um gameta Azinho, Bzinho, Czinho, Dzão. Aí vamos analisar como um todo. Para formar um gametazão, ele tem 50% de chance. O Azinho também. Bzão, Bzinho também. Czão, Czinho também, individualmente. E Dzão é apenas um, porque todos eles, conforme eu havia mencionado, são Dzão, né? Possuem um alelo dominante. Aí a gente vai fazer a multiplicação. Azão vezes Bzão vezes Czão vezes Dzão. Que é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1. Tá? Então, eu tenho aqui 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1.
1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá igual a 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, que esse denominador está aqui subtendido, né? Está oculto. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 1, 8. E nós temos 1/8 de formar um gameta, 1/8 de chances de formar um gameta azão, bezão, cezão, dezão. Também para este gameta, temos 1/8 de chance, 1/8 para esse. Todos têm 1/8 de chances. É só multiplicar. Todavia, a nossa pergunta ela residia de qual seria a chance do indivíduo formar um gameta do tipo Azinho, Bzinho, Czinho, Dzão, tá? E a resposta é 1/8, conforme vocês podem acompanhar. Uma outra situação que a gente também pode ver... me respondam aí, vocês têm 30 segundos para calcular a chance do gameta ser Azão, Bzinho, Czão, Dzinho. 30 segundos aí para vocês. Usando esses mesmos dados. Qual é a chance dele ser Azão, Bzinho, Czão, Dzinho? Bora 5, 4, 3, 2, 1. A chance é 0, pois neste indivíduo, o progenitor, ou pelo menos assim, o indivíduo ao qual o gameta está sendo formado, ele não tem Dzinho. Então, a gente poderia ter 1/2 para Azão, 1/2 para Bzinho, 1/2 para Czão, mais 0 para Dzinho, certo? Fazendo com que essa multiplicação ela resulte no número 0, que corresponde exatamente à impossibilidade desse indivíduo formar um gameta com esse genótipo. O próximo método a ser empregado é o denominado de método de probabilidade, ou método probabilístico. Para começarmos, precisamos definir o que seria uma probabilidade. A probabilidade ela é entendida como uma chance de um evento acontecer dentro de um espaço amostral. Então, vamos entender primeiro o que é a chance de um evento, que evento é esse, e o que é esse espaço amostral. Bom, um evento, vamos pensar em nossa turma. Nossa turma é composta por meninos e por meninas, certo? Então, chamemos as meninas de A e os meninos de B. As meninas são, eu poderia dizer, qual é a chance de eu encontrar nesta turma uma menina? Aí você tem o evento A, chamado menina. E se eu perguntar, qual é a chance de eu encontrar um menino? Eu tenho o evento B, denominado menino. Então, entendido o que seriam esses eventos, agora vamos partir para outra situação. Vamos entender o que é o espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de todos os eventos, ou seja, é o conjunto, a união das meninas e dos meninos. Em nosso exemplo, a nossa unidade amostral seria a nossa turma virtual, tá? E eu posso fazer, né, de diferentes maneiras, posso trabalhar de diferentes maneiras essa turma. Se eu quiser selecionar uma menina e um menino, qual seria a chance? Né? Então, eu tenho 10 entre 25 alunos, são meninos, e quanto que os outros 15 dos 25 são meninas. Né? Então, eu tenho como fazer essa relação percentual entre vocês. Daí, os eventos, eu poderia sorteá-los juntos, eu quero um menino e uma menina, ou poderia sorteá-los de maneira independente. Primeiro eu sorteio um menino, ou primeiro eu sorteio uma menina. Isso é independente, tá? Mas esses eventos, vocês percebam que eu disse, eu vou sortear um menino e uma menina, ou vou sortear um menino ou uma menina, né? Os eventos são juntos, o outro, os eventos são separados. Quando esses eventos acontecem juntos, é um e outro,
nós temos uma regra. Quando a probabilidade de A, quando o seu enunciado solicita a probabilidade de A e B, e você multiplica os eventos em separados. Quando você tem um evento onde você pega um ou pega outro, né? São eventos sem sobreposição e independentes, vocês podem dizer que eu quero saber a probabilidade de A ou de B. Então, você soma esses eventos na ausência da sobreposição. Tá? Para melhor compreendermos os exemplos, né? Para melhor compreendermos, perdão, o conceito, vamos trazer alguns exemplos. Vamos tomar aqui um cruzamento entre dois heterozigotos. Nós sabemos que um heterozigoto ele tem a capacidade de formar metade dos seus gametas tipo Azão, metade dos seus gametas tipo Azinho. O outro heterozigoto, semelhantemente, pode formar essas proporções. Daí eu pergunto, qual é a probabilidade, a partir desses dois indivíduos, da geração parental, obter uma descendência ao qual os indivíduos, ou o indivíduo apresenta o genótipo Azão-Azão? Bom, é simples. Eu já defini que o Azão do primeiro parental ele tem uma chance de 50%, semelhante ao Azinho. Do segundo parental, 50%, semelhante ao Azinho. Daí, a gente quer saber para formar o Azão-Azão. Então, esqueçamos os outros dois e foquemos apenas nos gametas Azão, né? Que eu tenho aqui um meio e um meio. Então, a probabilidade de eu formar um indivíduo Azão-Azão está aqui, é igual à probabilidade que o primeiro alelo seja Azão e que o segundo alelo também seja Azão. É obrigatório que o segundo alelo seja Azão. Então, você tem eventos que têm que acontecer juntos, um e outro. Óbvio que eu tenho aqui o i, é referente ao sinal de multiplicação. Então, quando eu tenho aqui a probabilidade de A, do primeiro parental, eu multiplico com a probabilidade de Azão também do segundo parental. Ou seja, 1 meio vezes 1 meio, que, resolvendo essa multiplicação de frações, você tem 1 vezes 1, multiplica os numeradores, dá 1, 2 vezes 2, os denominadores, dá 4. Então, nós temos a chance de formar um indivíduo Azão-Azão a partir daquele cruzamento com a ordem de 1/4, ou seja, 25% de chances. Se nós alterássemos a pergunta e, ao invés de solicitar a frequência de genótipos Azão-Azão, se eu solicitasse a frequência de genótipos heterozigotos, o que é que teríamos? Vamos ver. Seguindo a mesma linha de raciocínio, né? Cada genótipo desse tem 50% de chance de formar um gameta com alelo dominante e outro com alelo recessivo, que foi o que a gente já mencionou. Aí agora, eu quero saber qual é a probabilidade dele ser Azão-Azinho. Foi essa a pergunta feita, né? A probabilidade de ser Azão-Azinho, ela é determinada como sendo a probabilidade do primeiro pai do Azão e do segundo pai do Azinho. Aí ele vira Azão-Azinho. Mas poderia ser ou que o primeiro pai do Azinho e o segundo pai do Azão. Então, a chance é ou uma ou outra, tá? Daí, fazemos a substituição das letras por símbolos matemáticos. Onde tem i, eu coloco multiplicação. Então, eu tenho aqui i e aqui também. E neste outro lugar, nós temos um ou, que substituímos ele pela adição. Então, a fórmula fica P do alelo dominante, P de A, vezes P de Azinho, mais P de Azinho versus P de Azão. Quando a gente substitui os valores pelas frequências gaméticas, nós temos 1 meio vezes 1 meio, mais 1 meio vezes 1 meio. Resolvendo primeiro, né, os colchetes, antes de resolver a adição, nós temos 1 meio vezes 1 meio, 1/4. 1 meio vezes 1 meio, outro 1/4. Agora chegou a hora da gente somar essas frações. Frações que apresentam denominadores iguais, elas são mantidas, né? O denominador é mantido e se soma apenas o numerador. Então, eu mantenho 4 e somo 1 mais 1, 2.
Então, 2/4, que é o equivalente a 50% dos descendentes daquele cruzamento, são de plantas heterozigóticas. Continuando o exercício, né, dessa aplicabilidade, teríamos também a chance de formarmos genótipos azinho-azinho, homozigoto recessivo, partindo desses parentais. O princípio seria o mesmo. Seria a probabilidade do primeiro pai do azinho junto com a probabilidade do segundo pai do azinho, porque de outra maneira não se formaria azinho-azinho. Ou seja, 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. A próxima pergunta, ainda relacionada a este exemplo, é a frequência pela qual são formados indivíduos com o fenótipo dominante. Tá? Então, para formar indivíduos com fenótipo dominante, é preciso sabermos que o indivíduo que tem um fenótipo dominante, ou ele é azão-azão, já que se trata de uma característica de dominância completa, ou ele é azão-azinho. A probabilidade dele ser azão-azão é de que o primeiro pai doe azão e o segundo doe azinho. Ou, perdão, azão também. Já a probabilidade dele ser azão-azinho é de que o primeiro pai doe o alelo azão e o segundo azinho, ou que o primeiro pai doe azinho e o segundo azão. Daí, vamos fazer as substituições dos sinais. Onde tem i, eu multiplico. Onde tem ou, eu somo. Então, a gente faz isso para toda fórmula. Nós temos P de azão versus P de azão, mais P de azão versus P de azinho, mais P de azinho versus P de azão. Substituindo essas proporções pelas frações, então temos 1/2 vezes 1/2, que dá 1/4, mais 1/2 vezes 1/2, que é outro 1/4, mais 1/2 vezes 1/2, que é o terceiro 1/4. Todas as frações têm denominadores iguais, então mantemos o denominador e somamos o numerador. O total de indivíduos esperados com fenótipo dominante é de 3/4, ou 75%. Mais um exemplo, né, envolvendo o teste probabilístico. Esse teste probabilístico, este é o último exemplo. Nós temos aqui para 4 genes, porque até então nós fizemos com poucos genes, né, e vamos intensificar os nossos trabalhos. Daí, você tem um indivíduo aqui, né, que é um indivíduo que ele é exclusivamente heterozigoto para os 4 locos gênicos, cruzado com um indivíduo semelhante a ele. Nós temos, né, a pergunta de qual seria a proporção esperada de nascimentos de indivíduos homozigotos recessivos. Ou seja, para que em cada um desses locos gênicos, o locus A, B, C e D, ele seja homozigoto recessivo. Qual seria a chance? Aí a gente precisa pegar cada um destes casos. Vejam só. Analise individualmente, separadamente. Se o indivíduo olhe primeiro para cada gene, o gene A, depois a gente olha para o gene B, depois para o gene C e, por último, para o gene D. No locus A, o primeiro indivíduo, ele é azão-azinho, ele é heterozigoto. O azão-azinho, ele tem 1/2 de chance de formar um azão e 1/2 de chance de formar um azinho. Mas o que me interessa para formar um azinho-azinho é esse azinho. Já analisando o outro segundo indivíduo, então eu tenho 1/2 de chance desse com 1/2 de chance do outro, uma vez que esse outro aqui também é heterozigoto para o primeiro locus. Daí eu tenho 1/2 vezes 1/2, totalizando, né, a probabilidade em cada gene independente como sendo a de 1/4. Então, para A já foi resolvido, é 1/4. Para B, o princípio é o mesmo, 1/4. Para C, o princípio também é o mesmo, 1/4. E para D, também é 1/4. Tá? A probabilidade desse cruzamento formar um azinho é 1/4, Bzinho, 1/4, Czinho, 1/4, e Dzinho é 1/4. Daí, você multiplica 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 continua 1, vezes 1 fecha 1. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256. Então, a probabilidade
destes indivíduos no cruzamento formar um indivíduo totalmente homozigoto é de 1 a cada 256 indivíduos, que é 256 avos. Este é, portanto, um dos métodos mais práticos para que seja feito os testes envolvendo a predição, ou pelo menos a previsão de descendência entre os indivíduos de um cruzamento mendeliano. O último dos exemplos a serem abordados no nosso encontro de hoje é o referente ao teste do Q quadrado. Essa letra, o X, né, ela na verdade é o Q quadrado, tá? O Q quadrado é um teste de hipóteses. Você vai saber se a sua pergunta, ou pelo menos se os dados que vocês estão observando para aquela pergunta que você elaborou, se eles estão ou não de acordo com aquilo que a teoria definiria. Vamos entender melhor na prática. E outra coisa, gente, fiquem tranquilos. Uma prova caindo numa questão como essa, certamente nós teremos todas as informações necessárias para a sua resolução. O teste do Q quadrado, ele é representado por esta letra daqui, né? O Q quadrado, perdão, é por esta letra, que é igual, na verdade, é o somatório, esse né? Representa o somatório das frequências observadas no modelo que a gente vai propor, menos a frequência esperada, que é a probabilidade, elevado ao quadrado, dividido pela frequência esperada. Muita informação, tá? Mas relaxem, a gente vai botar na prática que vocês vão ver que ela é bem simples. Vejam só, eu vou pegar essa fórmula para calcular o Q quadrado. Óbvio que eu vou encontrar um Q quadrado calculado. Mas você vai encontrar um valor. Para que serve esse valor? Para eu comparar com um valor de referência encontrado em uma tabela. Nesta tabela, nós temos os Q quadrados tabelados. Daí você tem o Q quadrado calculado, que você encontra pela fórmula, e temos o Q quadrado tabelado, que você vai encontrar adotando, né, as estratégias que eu vou apresentar logo a seguir. Bom, a tabela é essa, onde vocês veem que na coluna eu tenho valores, né, em todas as colunas, e aqui nas linhas também tenho valores. A primeira coluna, ela está diretamente relacionada àquilo que nós conhecemos como grau de liberdade. O que é o grau de liberdade? São o número de classes, de categorias que eu tenho dentro de um dado espaço amostral. Ou seja, vamos pensar. Se vocês analisarem com relação a raças, então nós temos o branco, o negro, aí temos o mulato, o mameluco, o cafuso, né? Vamos pegar e o amarelo, 6 classes, né? 6 classes. Para eu fazer uma análise, eu preciso achar o grau de liberdade de 6 classes. Como é que eu faço? Você simplesmente subtrai o número de classes menos 1 e você tem o grau de liberdade, tá? Então, para esse tipo de teste, o grau de liberdade é definido como sendo o número de classes menos 1. Se na nossa turma, se a gente só tem 2 classes, ou temos meninos ou meninas, então, qual seria o grau de liberdade? Se eu tenho 2 classes, 2 menos 1, 1. Meu grau de liberdade seria 1. Se o meu grau de liberdade for 1, eu vou procurar aqui, ó, grau de liberdade, GL, é 1, eu vou usar um destes valores que estão apresentados nesta linha. Mas qual deles? Depende. Depende da maneira como o pesquisador vai adotar a severidade da análise sobre um experimento. Como assim? Vejam só. Geralmente, em experimentos agronômicos, quando esses experimentos são realizados em campo, ou seja, né, vocês em diferentes localidades, não dentro de casas de vegetação, mas em campo,
Existem muitos fenômenos ambientais, como pragas, doenças, pH de solo, luminosidade. Você tem outros exemplos, que é o caso de salinidade do solo. Todos esses eventos, o pesquisador não consegue controlar de uma única vez. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer é que ele precisa adotar uma margem de erro para o seu experimento, e essa margem de erro significa que, se um valor X desse erro ainda acontecer dentro do experimento, eu tenho o restante do experimento que está tudo dentro de um padrão que eu esperaria. Se isso é obedecido, se esse padrão é obedecido, né, essa margem correta e uma pequena margem de erro é obedecida, o meu experimento, né, os resultados são positivos. Se por acaso esse erro aumenta além do valor que eu determino, aí você vai ter que ver que existem variáveis que estão interferindo naquele valor que você consideraria como um valor médio esperado. Certo? E em campo, muitas vezes, os pesquisadores adotam uma margem de erro de 5%, né? Que é essa probabilidade ou possibilidade de erro. Tá? Ou seja, eles querem que pelo menos 95% dos seus dados experimentais estejam corretos. Pode ser 100%? Pode, mas eles dão uma flexibilização de 5%. Bom, gente, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que quando existem experimentos, por exemplo, dentro da área florestal, eu já encontrei, né, flexibilização de 10% até mais de 10%, em decorrência de que, muitas vezes, para você fazer uma análise em escala florestal, usar só 5% de erro não é suficiente. Você pode estar cometendo um equívoco enorme em desconsiderar algumas coisas como sendo verdadeiras, baseado nesse valor que você definiu como sendo mais estreito. Já em casas de vegetação, quando esse experimento é realizado em casa de vegetação, você deve ter feito o solo, deve ter homogeneizado o solo, então todos os seus vasos são com solo igual. Você, muito provavelmente, vai botar um sistema de irrigação, vai botar a nutrição distribuída de maneira igual para cada vaso, certo? Você vai evitar que a casa de vegetação ela é fechada, você vai evitar a entrada de insetos, a entrada de vírus, muito provavelmente, a entrada de bactérias. Então, você vai ter um autocontrole sobre o seu experimento. E quando você tem esse autocontrole, né, um controle mais elevado, você diminui a chance de erro. Então, em experimentos dentro de casas de vegetação, frequentemente os pesquisadores utilizam essa chance de erro para 1%. Pronto. Feito essas ponderações, vamos passar para o nosso exemplo, que a gente vai voltar para cá daqui a pouquinho. O exemplo é o seguinte: a fibrose cística é um distúrbio autossômico recessivo monogênico. Vamos lá, vamos entender o que é isso. Fibrose cística é uma doença, ou seja, é um distúrbio, que ele é causado por um gene, já que é monogênico, localizado em um dos cromossomos que não é o par sexual. Mas que essa doença, ela tem um caráter recessivo. Inclusive, a Maria Eduarda fez até um comentário dizendo que tinha feito uma leitura de que algumas doenças eram recessivas. De fato, a fibrose cística, ela é sim, mas existem outras doenças que são dominantes. Mas vamos lá. Então, é um distúrbio autossômico recessivo que acomete a espécie humana, ocasionando infecções pulmonares, congestão, pouca digestão de gordura, infertilidade masculina, pouco ganho de peso e suor salgado, além do normal. Baseado nos dados populacionais que eu vou apresentar, peço para que vocês verifiquem se as proporções genotípicas observadas respeitam os princípios mendelianos de 1 para 2 para 1. Veja, é genotípico, então é 1 para 2 para 1. Se fosse fenotípico, era 3 para 1. Daí, nós precisamos fazer algumas ponderações. Os parentais, dentro da regra mendeliana, se você tem um cruzamento entre dois heterozigotos, esses heterozigotos vão formar alelos distintos.
50% de chance de um, 50% de chance do outro, ou seja, um dominante e um recessivo. Isso tanto vale para o primeiro parental quanto para o segundo parental. Ao realizar, porque a única forma de se realizar uma frequência de 1 para 2 para 1 é que esses dois parentais sejam heterozigotos. Daí, quando você tem os heterozigotos, de onde é que sai esse 1 para 2 para 1? Você tem Fzão com Fzão, Fzão, Fzão. Fzão com Fzinho, que é esse daqui, Fzão, Fzinho. Fzinho com Fzão, nós temos Fzão, Fzinho, e Fzinho com Fzinho, temos Fzinho, Fzinho. Ou seja, nós temos um homozigoto dominante de dois heterozigotos e um homozigoto recessivo, na frequência de 1/4 para 2/4 para 1/4. Isso é 1 para 2 para 1 que a questão ela se refere. Bom, feito esta ponderação, vamos para os dados populacionais, né? Eu disse que o indivíduo Fzinho, era um indivíduo que teria a doença. Então, ele é afetado pela doença. Por quê? Porque a doença ela é recessiva. O heterozigoto, que é esse indivíduo aqui do meio, ele é Fzão, Fzinho. O alelo dominante, em caso de uma dominância completa, não permite que o alelo recessivo, o Fzinho, ele defina a doença. Daí, disse que o indivíduo heterozigoto, ele é portador do alelo Fzinho, mas ele não é afetado pela doença. Já o indivíduo Fzão, esse nem tem o alelo, né? Nem tem a doença. Então, ele é não portador e não afetado. Bom, estabelecidas as categorias, que são as classes, preste atenção, são as classes, tá? Eu vou falar sobre elas novamente daqui a pouco. Eu tenho 147 dos indivíduos Fzão, 305 Fzinho, e 148 são Fzinhos. Bom, eu tenho as frequências observadas, que foi isso que o pesquisador observou a campo. Agora, ele quer saber quais seriam as frequências esperadas. Bom, as frequências esperadas, como a gente viu na lei mendeliana, é de 1 para 2 para 1. Ou seja, 1/4 da população teria Fzão, né, o genótipo homozigoto dominante. 2/4 teriam o genótipo heterozigoto. E apenas 1/4 teria o homozigoto recessivo, que é o causador da doença. Aí eu pergunto, 1/4 da população. E qual é o valor da população? A população já foi definida aqui, né? Quando a gente soma, a população está aqui abaixo. O total é de 600 indivíduos compondo essa população. Isso é frequência observada. A frequência esperada, eu vou fazer as proporções esperadas baseado na população apresentada, ou seja, baseado nesses 600. Daí eu tenho 1/4 de 600, 2/4 de 600 e 1/4 de 600. 1/4 de 600 é 1 vezes 600, que dá 600, dividido por 4, que dá 150. 2/4 seria 2 vezes 600, que dá 1.200, dividido por 4, que dá 300. E este último é 150 outra vez. Bom, feito as multiplicações, agora eu já tenho como resolver o teste do Q quadrado, pois eu tenho a frequência esperada e a frequência observada. Então, voltando para a tabela. Daqui eu tenho que calcular agora qual seria que a fórmula diz que é Q quadrado é igual ao somatório da frequência observada menos a frequência esperada ao quadrado dividido pela frequência esperada. Então, para eu começar a resolver, eu vou começar resolvendo quem é a frequência observada menos a frequência esperada. Frequência observada, 147. Frequência esperada, 150. 147 menos 150 dá menos 3. Vamos para o próximo. 305 menos 300, 5. 148 menos 150, menos 2. Se eu pegar agora f de O menos f de E ao quadrado, então vou elevar ao quadrado para encontrar o desvio. Então, f de O menos f de E ao quadrado. Quem é f de O menos f de E? Está aqui, menos 3. Eu vou elevar esse menos 3 ao quadrado. Qual o resultado? Qualquer número negativo, se ele for elevado a uma potência par, o resultado fica positivo. Ou seja, menos 3 ao quadrado é 9. 9 positivo.
5 ao quadrado, 25. Menos 2 ao quadrado, 4. Bom, eu já achei aqui f de O menos f de E ao quadrado, que foram esses valores que eu calculei. Agora eu vou dividir por f de E. Mas qual dos f de E's? Bom, para a categoria 9, eu vou pegar o f de E dessa categoria, que é o 150. Para a categoria 25, eu vou pegar o dessa categoria, que é o f de E 300. E para a última, para o 4, eu vou pegar o f de E 150. Ou seja, aqui estão as fórmulas, né, já plotadas, as informações, e aqui estão os valores. Né? Para a primeira categoria, eu tenho 0,06, para a segunda, 0,08, e para a terceira, 0,03. Lembrando que o Q quadrado que eu estou calculando, ele é o somatório do Q quadrado individual de todas as categorias. Aquele é invertido, perdão, aquele é que está antes do início da fórmula, indicando que tem que se fazer o somatório das partes individuais. Ao realizar o somatório, nós temos aqui o valor de 117. Bom, beleza. 117 é o nosso valor calculado. Memorizem essa informação. Agora a gente precisa comparar esse valor que eu calculei com o valor de referência, que é o valor da tabela. Aí, o que acontece? Que valor de referência dentro da tabela eu vou usar? A primeira informação que é de extrema importância. Eu preciso saber quantas categorias eu tenho aqui. Então, eu tenho uma classe que é Fzão, que são as categorias que equivalem aos tipos de genótipo. Então, eu tenho um Fzão, categoria 1, classe 1. Classe 2, Fzão e classe 3, Fzinho. Temos 3 classes, tá? Qual é o grau de liberdade? Se eu tenho 3 classes, o grau de liberdade é igual ao número de classes menos 1. Ou seja, 3 menos 1, que é igual a 2. Eu vou adotar esses valores, um desses valores que eu estou aqui observando na linha 2. Agora, qual dos valores eu vou usar? Depende daquilo que eu defino dentro de minha questão. Tá? Então, vou adotar o exemplo, que é o valor de 5% de probabilidade, que são 5% de chances de erro, a possibilidade de erro, né? Indicando que eu preciso que o meu experimento ele se corresponda, né? Em 95% dos casos. Ou seja, 95% dos casos estejam ok e 5% podem variar. Logo, nós temos grau de liberdade 2, flexibilidade do experimento de 5%, né? Ou seja, o meu valor de referência é 5,99 na tabela. Aí, vamos lá, 5,99. Eu preciso comparar o valor que eu obtive, que eu calculei, com o valor tabelado. Beleza. 0,17, que foi o valor que a gente encontrou, ele é maior ou menor que 5,99? Essa é a pergunta. Mas vamos lá, vamos entender melhor. Se o valor que eu calculei, o 0,17, for menor ou igual ao valor da tabela, que é 5,99, eu aceito a minha hipótese. Vou falar já sobre essa hipótese que é chamada de hipótese nula. Mas se o valor do Q quadrado calculado for maior que o Q quadrado tabelado, você rejeita a hipótese. O nosso exemplo, ele se enquadra nesta primeira hipótese, uma vez que 0,17 é menor do que 5,99, tá? Nós aceitamos a nossa hipótese levantada. E qual era a nossa hipótese? Era a nossa pergunta, lá no enunciado da questão. Verifique se as proporções genotípicas observadas respeitam os princípios mendelianos de 1 para 2 para 1. A resposta é sim. As nossas proporções genotípicas que observamos na população apresentada, elas respeitam esse princípio mendeliano, que foi o que a gente viu aqui na dedução final. Sim, a obediência à segregação mendeliana de 1 para 2 para 1. Então, o motivo do nosso encontro de hoje era este. Encerramos por aqui, tá bom? E estou à disposição para eventuais perguntas.